E aí, meninos, tudo tranquilo? Na paz? Bom, agora nessa aula vocês vão ver uma das aplicações mais cobradas da conservação da quantidade de movimento, as colisões. Então vamos lá, é uma aula muito bacana. Bons estudos! Bom, primeiramente, vamos fazer um resumo bem rapidinho sobre as grandezas impulso e quantidade de movimento. Lembra que impulso, para uma força constante, produto força vezes o ΔT, unidade Newton vezes segundo. O vetor impulso tem a mesma orientação da força. Caso a força tenha módulo variável, você encontra o impulso pelo cálculo da área, da reta ou da curva, até o eixo dos tempos. Tranquilo? A quantidade de movimento, também chamada de momento linear, é o que a gente mais vai usar nessa aula. A quantidade de movimento, o produto massa vezes velocidade. Sistema internacional, quilograma vezes metro por segundo. E não se esqueçam que é uma grandeza vetorial. Tem a mesma direção e o sentido da velocidade. E o teorema do impulso, que é muito utilizado na resolução de problemas, o impulso da força resultante, variação da quantidade de movimento. Vamos também fazer uma revisão rapidinha sobre o sistema isolado, que é o sistema que ocorrerá a conservação da quantidade de movimento. Para isso, você vai admitir que a somatória das forças externas seja igual a zero, ou o impulso das forças externas seja igual a zero, ou desprezível. E para que o impulso seja desprezível, a força externa tem que ser desprezível, caso ela exista, como por exemplo um atrito, ou o intervalo de tempo analisado é muito pequeno, que é o que acontece numa colisão. Você vai calcular a quantidade de movimento antes, mas imediatamente antes da colisão, e compará-la com a quantidade de movimento imediatamente após. Como o intervalo de tempo analisado é muito pequeno, nós podemos desprezar os impulsos das forças externas, deixando o sistema como isolado. E, portanto, numa colisão, a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois. Não se esqueçam que é uma análise vetorial. E os principais exemplos de sistemas isolados que você pode utilizar essa aplicação, colisões, explosões, tiros e empurrões. Então, agora a gente vai analisar como que ficam as colisões. Bom, as colisões podem ser classificadas em três tipos. A colisão pode ser perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou simplesmente inelástica. E o terceiro tipo, colisão perfeitamente inelástica. Veja que alguns livros classificam apenas em dois tipos, chamando de colisão elástica e colisão inelástica. Mas mesmo assim, na colisão inelástica, os livros falam que tem um caso específico, a colisão perfeitamente inelástica. Então acaba sendo três classificações. Muito bem, não se esqueçam que por se tratar de um sistema isolado, primeira providência, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, independente do tipo de colisão. A colisão é classificada de acordo com a conservação ou não da energia mecânica do sistema. Basicamente, energia cinética, que é o que nós calculamos imediatamente antes e imediatamente depois da colisão. Então, na colisão perfeitamente elástica, ocorre conservação da energia do conjunto. A energia cinética antes deve ser igual à energia cinética depois. Não se esqueça, a energia do conjunto. Se você está analisando a colisão de duas bolinhas A e B, imaginem que a bolinha A tem uma energia de 5 joules e a bolinha B tem uma energia de 10 joules. Logo, o conjunto tem uma energia de 15 joules. Bom, se a colisão ocorrida for elástica, perfeitamente elástica, essa energia depois vai permanecer 15 joules. Por exemplo, a bolinha A passa a ter uma energia de 8 joules e a bolinha B passa a ter uma energia de 7 joules. Perceberam? Ocorre conservação da energia do conjunto, tranquilo? Além da conservação da quantidade de movimento. E cuidado, essa análise é vetorial, a da quantidade de movimento, e da energia é apenas escalar. Muito bem, as demais colisões perdem energia. A colisão parcialmente elástica, a energia antes é maior do que a depois, e a perfeitamente inelástica também, a energia cinética é maior do que a depois, havendo aqui um certo grau de dissipação maior de energia. O que acontece na colisão perfeitamente inelástica que diferencia das demais é que os corpos saem juntos após a colisão.
Ora, esse é o tipo de colisão mais cobrado nos vestibulares e, consequentemente, também mais fácil de ser analisado, porque os corpos saem juntos após a colisão, os corpos grudam e a velocidade do sistema é a mesma, né? Então, você tem apenas uma variável para determinar. Vamos exemplificar uma colisão mais fácil, a colisão unidimensional, que a direção das bolinhas é a mesma, ou seja, o centro de massa da bolinha A está alinhado com o centro de massa da bolinha B. Ou seja, após a colisão, elas mantêm a mesma direção inicial. Legal, e para ter colisão, logicamente tem que ter uma velocidade de aproximação. Então veja que a velocidade da bolinha A é maior que a velocidade da bolinha B. Bom, ocorreu a colisão ocorre uma troca de força, um par de ação e reação, ocorre uma fase de deformação entre as bolinhas e depois uma fase de separação, que nós chamamos uma fase de restituição. Muito bem, então após a colisão, vamos supor que nesse exemplo, a bolinha B aumenta a velocidade para VB'. Veja que nesse caso é a única possibilidade. Como a bolinha B recebe uma força a favor ao seu movimento, a única possibilidade aqui é que ela aumente de velocidade. Agora, se vai aumentar muito ou vai aumentar pouco, vai depender das massas dessas bolinhas. Agora, a bolinha B aplica uma força na bolinha A em sentido contrário. O que pode acontecer com a bolinha A? Pode simplesmente reduzir a velocidade, como aconteceu aqui no desenho. Ela pode, por exemplo, ficar em repouso e pode até mesmo inverter o sentido da sua velocidade. Para isso, a massa dela deve ser menor que a massa da bolinha B. Pois muito bem. O que fazer numa situação como essa? Primeira providência, se é uma colisão, independente se é elástica, se é parcialmente elástica, ocorrerá a conservação da quantidade de movimento. Então, que antes tem que ser igual a que depois. Muito bem, o que é a quantidade de movimento antes? Cuidado, é a soma vetorial da quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B. Assim como a quantidade de movimento depois é a soma vetorial da quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B. Como aqui ocorre na mesma direção, não tem necessidade da análise vetorial. É uma exceção. Então, você pode simplesmente adotar uma referência, por exemplo, para a direita, onde as velocidades seriam positivas. E se a velocidade estiver em sentido contrário a essa referência adotada, você então vai usar o sinal negativo. Tá joia? Mas é um caso particular que pode ser utilizado numa colisão unidimensional. Não se esqueçam que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tranquilo? E aí, pessoal, foi criado na época de Newton um coeficiente para ajudar a classificação da colisão. O coeficiente de restituição, que a gente vai simbolizar pela letra E minúsculo, é apenas uma relação matemática muito interessante. Veja, é o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Bom, se você analisar nesse desenho, como é módulo, a velocidade de afastamento pode ser calculada como VB' menos VA'. Lembra, é velocidade relativa. Então, se o B tiver 10 metros por segundo e o A tiver 3, a bolinha B se afasta da A com 7. Ou seja, o que você fez? VB' menos VA'. Vamos supor que a aproximação, a bolinha A tem velocidade, por exemplo, de 15 e a bolinha B tem uma velocidade de 10. Logo, a bolinha A se aproxima da B com 5 metros por segundo. Ou seja, é a diferença também VA menos VB. Tranquilo? Aqui é uma forma mais fácil, né, de você fazer o cálculo para colisões unidimensionais, sem a necessidade vetorial. Legal? E aí, pessoal, o que a gente consegue demonstrar? Toda vez que a colisão for perfeitamente elástica, esse coeficiente vale 1. É uma curiosidade muito interessante. Veja, todas as vezes que a velocidade relativa de afastamento foi igual à velocidade relativa de aproximação, essa razão vai ser 1. E nós conseguimos demonstrar que toda vez que essa razão for 1, a energia antes do sistema vai ser igual à energia depois. Logo, o choque é perfeitamente elástico. Legal? Se ele for compreendido entre 0 e 1, o choque vai ser parcialmente elástico, então ocorre perda de energia do sistema.
E se for igual a zero, um caso particular. O choque é perfeitamente inelástico. Ora, é fácil de ver. Para que o E seja zero, a velocidade relativa de afastamento tem que ser zero. Isso acontece quando uma bolinha gruda na outra e não há afastamento relativo. Logo, o choque é perfeitamente inelástico. Tranquilo? Vamos ver um exemplo rápido. Vamos supor que você tem numa questão de física o seguinte desenho comparando o antes com o depois. Aí, de repente, é perguntado o tipo de colisão ou pergunta se a energia antes é igual à energia depois. Se você tiver o conhecimento do coeficiente de restituição, não é necessário calcular essas energias. Você faz mais rápido. Ó. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui pelo conceito da velocidade de afastamento e velocidade de aproximação. Olha a figurinha, pessoal. Qual é a velocidade relativa de afastamento? Com qual velocidade a bolinha B se afasta da bolinha A? Tá vendo? 3 menos 2, 1 metro por segundo. E qual é a velocidade que a bolinha A se aproxima da bolinha B? Ó, mesmo sentido, subtrai os valores, 5 menos 2. Então, o coeficiente de restituição seria 3 menos 2 para o afastamento, 5 menos 2 para a aproximação, o que vai dar um coeficiente de restituição igual a 1/3. Muito bem. Se você quiser fazer direto daquela maneira, ó, VB' menos VA' são as velocidades após a colisão, 3 menos 2, dividido por VA menos VB. Veja que antes da colisão o VA é maior, então 5 menos 2. Dá a mesma resposta, 1/3. E como é entre 0 e 1, esse choque é parcialmente elástico. Outro exemplo, vamos lá. Qual seria a velocidade relativa agora de afastamento depois da colisão? Olha só, a bolinha vermelhinha apareceu com a velocidade depois da colisão 4 metros por segundo e a bolinha A inverteu o movimento com 1. Veja, 4 para a direita, 1 para a esquerda, ocorre um afastamento relativo de 5 metros por segundo. Você tem que somar os módulos. Ó. Legal? Somar os módulos. E a aproximação, 7 menos 2, 5 também. Veja que agora o coeficiente de restituição é igual a 1. É um caso especial. Se você quiser usar direto essa formação, VB' menos VA', aí você usa o referencial. Veja, VB vale 4, ó, menos 1, já que essa bolinha está em contrário, em sentido contrário a um referencial adotado. Vai dar também o mesmo valor. Bom, pessoal, de qualquer forma que você faça, achou o coeficiente de restituição igual a 1, o que significa? Ocorreu conservação da energia mecânica do sistema. Então, a energia antes, obrigatoriamente, vai ser igual à energia cinética do sistema após a colisão. Isso indica que o choque é perfeitamente elástico. Aí, pessoal, temos algumas animações simples aqui para você perceber o seguinte. Ó, esse mom aqui é de momento, ou seja, é a quantidade de movimento, já foi multiplicado aqui a massa vezes a velocidade. Então, enquanto o do carro é 20.000, o do caminhão aqui aparece antes da colisão, ó, menos 60.000. Menos porque aqui está adotando um referencial para a direita, né, no sentido do movimento do carro. Quando você soma os vetores, lembra quanto que era aqui? Ó? 20.000 com menos 60.000. Então, dá menos 40.000 para a esquerda. Esse é o que é antes. Veja que depois da colisão ficou menos 10.000 com menos 30.000. Ou seja, a quantidade de movimento depois continuou sendo menos 40.000. Isso significa que antes igual que depois. Veja que a conservação é a quantidade de movimento do sistema. A mesma coisa acontece nesse exemplo. Os dois estão no mesmo sentido. O caminhão vem com uma quantidade de movimento inicial 60.000, o carro 0. Colidiu? O carro aumenta para 15.000, o caminhão diminui para 45.000. Ou seja, o sistema continua tendo 60.000 de quantidade de movimento inicial. Veja que são colisões unidimensionais. E agora vamos falar das colisões bidimensionais que ocorrem em duas direções. Elas são cobradas em vestibulares, como a FUVEST, as paulistas, né? Pode cair, por exemplo, numa prova igual ao Enem, e muita gente erra o problema porque não dá análise vetorial. Então vamos lá. Vamos imaginar uma colisão muito comum na rua, né? Dois automóveis que colidem numa esquina. Vem o carro A com a velocidade VA e vem um carro B com a velocidade VB.
Os dois distraídos, o que vai acontecer? Uma colisão aqui na esquina, que vai levar os dois carros grudados numa certa velocidade v'. Muito bem. Pessoal, isso aqui representa o imediatamente antes da colisão e isso aqui representa imediatamente após. É claro que depois de alguns segundos os carros param logo à frente, né? Então essa velocidade é a velocidade imediatamente após a colisão que o conjunto adquire. Muito bem, então a gente vai analisar, comparar o antes com o depois. Reparem que essa colisão ela é uma colisão bidimensional e ela é perfeitamente inelástica. Os carros grudam após a colisão. Bom, o que fazer? Como ocorre conservação da quantidade de movimento? Que antes é igual a que depois. Como que você vai fazer com o que antes? Veja, é a quantidade de movimento do carro A somada à quantidade de movimento do carro B. Mas aqui muitos alunos erram porque colocam no lugar do VA e do VB apenas os números. E você não pode fazer isso agora porque os vetores não estão mais na mesma direção. Se estivessem na mesma direção e no mesmo sentido, você ia colocar aqui VA e VB positivo. Se tivesse um para a direita e o outro para a esquerda, você colocava aqui o valor da velocidade do A positivo, o do B negativo, por exemplo. Mas agora eles têm direções diferentes. Então você tem que somar os vetores separadamente, usando um método adequado. A quantidade de movimento depois está até mais fácil. Como eles grudam, basta somar as massas vezes a velocidade em comum. Então aqui é fácil, né? O problema está aqui. Você deve somar a quantidade de movimento do vetor A, massa vezes a velocidade dele, e levar em consideração a quantidade de movimento do B, que é perpendicular. Então, aqui eu estou usando o método poligonal. Quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B. Isso vai gerar um vetor, esse verde, que representa a quantidade de movimento do sistema, antes da colisão. Então, esse é o que antes. Se eu tenho que colocar algum valor aqui no que antes, tem que ser o tamanho desse vetor, que você vai descobrir fazendo Pitágoras, né? Lembrando, pessoal, que esse ângulo aqui, é esse mesmo ângulo aqui do desenho, e a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Por isso que esse ângulo é o mesmo, né? Então, geralmente, o desenho te deu depois, eles saem nessa direção. Então, ele está te dando a direção da quantidade de movimento depois. Mas a quantidade de movimento depois é igual a antes. Logo, esses vetores têm a mesma direção. Tranquilo, pessoal? Você pode descobrir esse vetor por Pitágoras, pode ser seno, cosseno, tangente. Aliás, a tangente é muito utilizada porque, na verdade, compara, né, o QA com o QB. Por exemplo, se eu aplicar a tangente de θ, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, QB sobre QA, os módulos, né? Ou seja, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade de cada um. Então, basta pegar MB vezes VB, que é a quantidade de movimento de B, dividido pela quantidade de movimento A, massa A vezes VA. Aqui, se ele te der a inclinação e as massas, ou pelo menos a relação entre as massas, e uma das velocidades, você encontra a outra. Legal, né, pessoal? Espero que tenham compreendido. Esse exercício é muito cobrado e muito importante. Bom, olha só um exemplo aqui de uma colisão bidimensional, né, na sinuca, no bilhar, né? Que quando você vai analisar fisicamente, a quantidade de movimento antes da bola branca tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema logo após a colisão. Então, num exercício, geralmente ele te dá essas inclinações, como dicas, né? E essa quantidade de movimento da bola azul, veja, quantidade de movimento, massa vezes velocidade, que sai nessa direção, somada vetorialmente à quantidade de movimento da bola vermelha, tem que obrigatoriamente dar um vetor igual à quantidade de movimento antes. Então, se eu somo a quantidade de movimento da azul mais da vermelha, você já sabe que a resposta, a soma vetorial, tem que ser igual à quantidade de movimento da bolinha vermelha, que é a quantidade de movimento antes, né? Veja que é horizontal. E aqui embaixo tem um videozinho, né, mostrando aí uma colisão bidimensional totalmente inelástica. Veja que os carros grudam e saem juntos. Logicamente, depois eles param. Então, quando a gente fala que antes igual a que depois, é imediatamente antes e imediatamente depois. Veja que aí é um alto grau de dissipação de energia. Bom, pessoal, tem mais um último exemplo aqui,
É isso que você tem que fazer numa colisão bidimensional, ó. Esse vetor quantidade de movimento do azul mais a quantidade de movimento do vermelho, somadas vetorialmente, vai dar um vetor quantidade de movimento na direção aqui inclinada. Esse vetor, que depois tem que ser igual à soma vetorial do Q azul mais do Q vermelho. Tranquilo? Então, tem que desenhar, né? Não dá para fazer de cabeça. Pessoal, então espero que tenham aprendido. Agora é treinar e fazer exercício, tá? Então, um abração para vocês. Todos tenham uma semana abençoada.